Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal, eu sou o Timão. E galera, tá chegando a hora! Tá chegando a hora! E aí, vocês estão contando as horas também? Porque eu admito que eu tô, rapaziada. Cara, hoje eu tava trabalhando numa ansiedade desgramada, ouvindo as notícias do Corinthians enquanto eu tava trabalhando e pensando, mano, o que que vai ser desse jogo, velho? Como que vai ser escrita essa história desse derby? Primeira vez na história da Copa do Brasil, vou estar acompanhando. Que honra, velho! Que honra tá fazendo parte desse jogo que vai ficar registrado nos livros aí, né? Desse derby entre Corinthians e Palmeiras. Corinthians enfrentando a porcada, decidindo a sua vaga, a sua classificação aí para as quartas de final fora de casa e com a vantagem do empate. Temos bastante coisa para falar sobre isso, inclusive sobre a arbitragem, porque a gente precisa falar, né? É um capítulo à parte desse jogo, a arbitragem. A gente tem boas atualizações em relação a isso, coisas surpreendentes, inclusive. A gente vai falar também sobre o cerco está se fechando para determinadas pessoas, não é verdade? O Ministério Público aumentando aí a investigação em relação aos ex-presidentes do Corinthians. Vamos falar sobre a renovação do Matheus Bidu. Então, desde já, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Galera que clica em hypar, vocês são foda. Se vocês puderem continuar clicando em hypar aí, vai fortalecer pra caramba. E se você puder ajudar financeiramente o canal, eu sou o Timão, tem o botãozinho do valeu aqui embaixo e a nossa chave Pix que está na descrição. Galera, vamos lá pra tela do meu PC, porque a gente já sabe quem é o personagem, um dos personagens para esse jogo entre Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil, e é esse cidadão aqui. A gente precisa começar o vídeo de hoje falando porque a CBF definiu Anderson Daronco como árbitro da partida entre Corinthians e Palmeiras. Esse será o responsável por polêmicas, por boa arbitragem? Vamos ver, né? Vamos ver. A história não é muito favorável em relação a esse cidadão. Hoje eu tava até debatendo com alguns seguidores lá no TTK sobre isso, e eles falaram uma coisa que eu achei muito interessante. O Anderson Daronco costuma ser caseiro. E isso é verdade, eu vou ter que concordar com eles, porque o Anderson Daronco costuma ser caseiro. Eu tava até falando com um amigo meu também em relação a isso. Ele falou também uma coisa interessante, porque o Anderson Daronco, pelo fato dele ser pesado, né? Ele gosta de picar muito o jogo. Mas eu acredito que, do mesmo jeito que não agradou nós, Coringão, não agradou o lado de lá do Atomo Green também. Eu tenho certeza que os caras tão bravinho pelo fato de ter escolhido o Anderson Daronco pra esse jogo. Porque o sonho da vida deles era o Rafael Claus, né? O cenário perfeito, depois da titia ir lá reclamar logo depois da partida e as imagens terem mostrado o contrário, mas na cabecinha de jirico deles, eles ainda acham que não foi pênalti e que não estava impedido, mesmo com a câmera invertida da imagem que rolou na internet aí. Então, eles eu acho que também não estão muito felizes com isso não. Vamos ver como que vai ser essa repercussão. Eu até tô procurando saber se eles estão nervosinhos com isso também, mas eu acredito que eles estejam, pelo fato do Daronco ser esse estilo de árbitro, de querer repicar o jogo, de querer parar um pouco o jogo. Vocês sabem muito bem que o Atomo Green lá, o dono do estádio do Sandy Júnior, eles gostam muito de jogar na velocidade, né? E se o Daronco fizer esse repique aí que ele costuma fazer, repique é foda, né? E os caras vão acabar sendo prejudicados em relação a isso. Eu particularmente não gostei, mas aí eu faço a pergunta pra vocês: quem que poderia ser chamado que iria poder agradar as duas equipes aí nesse jogo? Comentem aqui embaixo, porque realmente eu quero saber, beleza? Aí, rapaziada, a gente já fica numa certa polêmica pelo fato do Daronco ser um desses árbitros, né, que sempre tá no cenário aí das polêmicas do futebol brasileiro, é um dos mais conhecidos, diga-se de passagem. Aí a gente descobre que o cidadão, cadê o nome dele? Cadê o nomezinho dele? Caio Max Vieira, esse aqui, ó, foi designado. O Corinthians enviará um ofício à CBF nessa terça-feira, solicitando a troca do comando do VAR, porque ele foi designado para comandar o VAR nessa partida entre Palmeiras e Corinthians. E por que o Corinthians vai enviar o ofício à CBF por causa disso? Pelo simples fato de que, em uma transmissão ao vivo na Twitch em 2024, dizendo em um comentário que o clube tem que se fuder.
Tá aqui o print. Eu tenho até uma imagem melhor aqui. Ó, tá aqui o print, ó. Juiz FIFA Player. Claro, Timão tem que se fuder. E a CBF vai e coloca esse cidadão pra comandar o VAR no jogo contra o Palmeiras. Não interessa que ele não gosta do Corinthians, não pode juntar uma coisa com outra. Ah, mas Thiagão, ele é profissional. Profissional o caralho, tá? Profissional o caralho. Se o cara demonstra publicamente o ódiozinho que ele tem pelo time do Corinthians, ele não pode nem chegar perto da instituição. Quem dirá comandar um VAR numa partida desse tamanho? CBF tá de sacanagem. CBF acha que a gente é otário. A gente sabe que o Corinthians não tem poder dentro da CBF internamente pra poder gesticular alguma mudança e tudo mais. O Corinthians perdeu toda a credibilidade lá na CBF, né? O Corinthians é uma mãe, a CBF faz o que bem entender com o Corinthians e o Corinthians trouxa, idiota, acaba aceitando. Rabo preso, né? Melhor dizendo. Então não tem como, não tem lógica desse cidadão falando publicamente que o Corinthians tem que se fuder numa transmissão da Twitch, esse cara comandar um VAR num tamanho de um jogo desse. Pelo amor de Deus. E outra, detalhe, essa parada aqui aconteceu o ano passado. E mesmo acontecendo isso que não é de agora, a CBF vai e coloca ele pra poder comandar o VAR. Tá de sacanagem, mano? Tá de sacanagem? Pelo amor de Deus, mano. Tem que trocar, rapaziada. Primeiro que eu já sou contra árbitro ter que ficar lá mexendo em relação a vídeo. Não tem técnica nenhuma. Não tem preparo nenhum. Não tem preparo nenhum. E se o cara na Twitch fala um negócio desse, imagina ali tendo o comando na mão dele, né? Nem precisa falar mais nada, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Ai, viu? Vou falar pra você, o jogo nem começou, a gente já tá de cabeça cheia já, rapaziada. Pelo amor de Deus, cara. Mas vamos falar de coisa boa agora? Não é da TechPix que a gente vai falar, porque este cidadão aqui senhor Duílio Monteiro Alves, você que diz, né, que abre várias situações porque é atacado desde sempre por essas pessoas que não querem o seu bem. Parece que o Ministério Público não quer o seu bem. Por que você não reclama do Ministério Público também? Por que você não reclama deles também? O Ministério Público de São Paulo ampliou a investigação contra o Corinthians. Além da suspeita inicial de apropriação indébita, agora também apura possíveis crimes de estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa na gestão de Duílio Monteiro Alves entre os anos de 2021 e 2023. A apuração envolve gastos suspeitos com os do Oliveira Mini Mercado, que faturou R$ 32.580 do clube em notas fiscais emitidas entre 18 e 31 de outubro de 2023. Após visita, o MP constatou que o estabelecimento não existe no endereço informado. E isso aqui, o senhor Romeu Tuma Júnior tentou passar pano. Mas o repórter do GE foi muito homem ali de falar que sim, ele tinha provas que mostravam que aquele negócio não existia. Parabéns pro Cassucci. Parabéns, tá? Pra vocês verem como é que a política anda, né, mano? Voltando. Denilson Grilo, ex-motorista de Duílio e responsável pela assinatura do relatório de despesas, passou a condição de investigado e será ouvido pelos promotores nos próximos dias. O MP ainda recomendou ao clube a instalação urgente de mecanismos internos de controle, governança e compliance, citando recente declaração de Romeu Tuma Júnior sobre a falta de controle no uso do cartão corporativo. Nessa semana, serão ouvidos como testemunhas o presidente interino Osmar Stable, o vice Armando Mendonça e o presidente do conselho Romeu Tuma Júnior, o ex-gerente financeiro Roberto Gavioli e o ex-diretor Matias Ramalho Ávila também devem prestar depoimento ao Ministério Público. Pois é, não tem nada assinado contra o Duílio, é o motorista dele que assinou isso aí, mas fato é que não existe esse lugar onde foi gasto R$32 mil. Entendeu? Não existe. E agora, o Ministério Público, graças aos torcedores do Corinthians, vamos lembrar, porque essa denúncia foi feita por torcedores.
O Ministério Público está investigando, ampliando as investigações e tomara a Deus que os culpados caiam todos. Todos. Que não sobre pra motorista, não, só pra motorista, só pra cara que era do financeiro na época. É todo mundo, irmão. Que se descubram todos os culpados e que todos os culpados paguem por isso, tá? Paguem por isso. Mas antes, eu quero falar uma coisa pra vocês. Precisamos estar com a mesma ideia de que a gente precisa resolver as coisas por etapas, rapaziada. Essa ideia que o Kaká Catalão fala, que tem que resolver por etapas, eu assino muito embaixo. Muito. A gente tá falando aqui de Duílio, a gente sabe dos gastos do cartão corporativo do Andrés, a gente sabe da passada de pano do Stable, a gente sabe da passada de pano do Tuma, mas o nosso foco é no dia 9 para não voltar o Augusto. O Augusto não volta dia 9, a partir do dia 9 mesmo, a gente vai começar a cobrar em relação a Andrés e em relação a Duílio. E se a gente souber de mais coisa, a gente vai cobrar também. Não temos político de estimação. Se você gosta de ter político de estimação, não é bem-vindo aqui. Porque aqui, todos que roubaram o Corinthians, que fazem parte dessa palhaçada que fizeram com o Corinthians todos esses anos, a gente defende que esses caras têm que pagar por esses erros, por esses crimes, por tudo que foi tirado do Corinthians, para que esses caras não pisem mais lá dentro do Parque São Jorge. Não é um e não é outro, é todo mundo. O foco nosso agora é o Augusto. É pro Augusto não voltar. Porque não tem o menor cabimento a gente ter um presidente investigado réu por 3 crimes, indiciado pela polícia. Que segundo a polícia ele roubou. Segundo a polícia ele é criminoso. Não podemos ter esse tipo de pessoa dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ainda mais no cargo principal, que é o cargo de presidente. Passou do Augusto, o Augusto não volta, tá afastado, é no Andrés, é no Duílio. E a gente não vai escalar. Se todo vídeo for preciso a gente falar isso aqui, a gente vai falar. E parabéns para quem não tá se acovardando em relação a isso. Para quem realmente tá pensando no Esporte Clube Corinthians Paulista. Para quem realmente quer o bem do clube. Porque eu sei que tem pessoas que querem o bem do clube. Tanto que estão lá dentro e pessoas aqui fora que podem ter uma segmentação, que podem trocar ideia com o torcedor corintiano. Parabéns para vocês, que não tem rabo preso. E que não tem político de estimação. É assim que tem que ser. Unir forças. Tá junto nessa. Porque é só dessa forma que a gente consegue ver o Corinthians caminhando pra frente novamente. Parabéns a vocês que pensam dessa forma. Inclusive pra você, torcedor. Parabéns pra você também. Que tá compartilhando ideias, que tá sugerindo ideias, que tá procurando saber tudo o que tá acontecendo. É importante. Eu sempre falo isso pra vocês. Vamos continuar. Vamos continuar cada vez mais fortes. Chama mais um, chama o outro. Vamos unir forças pra isso. Ver o bem do Corinthians. Buscar o melhor do Corinthians. Somos a maioria e vamos conseguir fazer isso. Esses caras não passam despercebidos mais. Não passam. Nenhum nem outro. Todos, tá? Todos. Outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui, do Duílio eu já falei, o Corinthians conseguiu chegar a um acordo com o Matheus Bidu, tá? E o Matheus Bidu vai renovar com o Corinthians, tá bom? Conseguiu uma renovação. O vínculo que era até o final de 2025. O Bidu agora assinará um novo contrato terça-feira com a extensão até o fim de 2027. Renovando aí, então, por mais 2 anos e meio, né? Estamos em agosto. 2 anos e meio aí com o Bidu. Então, entre os jogadores que têm o final de contrato no final do ano, Bidu já aparece com um contrato renovado. Beleza, rapaziada? Comenta aí o que vocês acham da permanência do Bidu na lateral esquerda do Coringão. Eu vou falar pra vocês o seguinte, cara. De todos os males, o Bidu não é o pior. Pior é o Hugo. Pior é o Palácios. Se a gente ficar com Bidu e Angileri, não é 1000 maravilhas, mas também não tá ruim. O Bidu tem uma qualidade ofensiva um pouco mais apurada que a do Angileri. Angileri recompõe melhor. Eu acho que um acaba meio que ajudando a dar uma completada no outro. É pouco? É pouco. Mas pelos parâmetros que a gente tem atualmente, não é tão exagero assim, né? Vamos ver para quanto que vai o salário e tudo mais, em relação a bonificações, luvas, tudo isso acontece, né?
Mas eu não achei ruim, não. Vou ser sincero pra vocês. E aproveitando, falando aqui de renovação, mercado da bola, quero trazer duas informações aqui pra vocês, porque o lateral direito português Ricardo Esgaio, do Sporting, foi oferecido ao Corinthians, tá? O Timão analisa o nome do defensor de 32 anos, tá? Que tem contrato com a equipe portuguesa até o fim da temporada de 25 e 26. Por não ser titular, Sgai não teria uma saída de forma antecipada, dificultada pelos lusitanos. Será que seria mais um Rafael Ramos da vida, rapaziada? Não é titular no Sporting. Não é. Tá insatisfeito lá e foi oferecido. O Sport tá querendo vender jogador pro Corinthians e tudo quanto é jeito, né? Talvez pra fazer um esqueminha com o Breno Bidon, quem sabe. Não duvido, não. Mas tá aí mais um nome de uma posição que a gente carece tanto, né? Porque lateral direito reserva nós não tem. Léo Maná e Félix Torres não podem ser considerados. E pra fechar aqui, família, o Corinthians tem interesse na contratação do atacante Caio César, atualmente no Al Hilal. O Timão busca um empréstimo do jogador de 21 anos com divisão salarial. Revelado pelo Coritiba, Caio César disputou 20 jogos pelo clube saudita com 3 gols e 3 assistências. Além do interesse corintiano, clubes de Portugal e França também estão de olho no atacante. Eu, particularmente, não conheço muito bem, não. Vou procurar saber melhor sobre o Caio César, mas é uma das opções aí que o Corinthians está buscando no mercado. Não esperem nomes de estrela, rapaziada. Não esperem, tá? Porque não vai acontecer. Não adianta. Então, é Biel, é Carlos Vinícius, é o Sgaio, é esse Caio César, é isso aí, tá ligado? É isso aí. Padrão do Corinthians no atual momento, tá? Fazer o quê? Eu queria muito que fosse diferente, mas infelizmente não é, né, rapaziada? Se você chegou até aqui, eu peço muito pra você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra obter todas as notificações. Se você não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão1910, beleza? Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez. E você tem voz. Tamo junto?